pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Com a leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12, nós estamos uma vez mais começando a nossa programação, meditando um pouquinho na vida, no ministério deste grande homem de Deus, o apóstolo São Paulo, homem usado por Deus em prodígios e maravilhas, de uma maneira como talvez pouquíssimos os homens sobre essa terra tenham sido usados. Foram inúmeros e inúmeros os milagres que Paulo realizou. Foram ressurreição de mortos, foram pessoas curadas de terríveis enfermidades, conforme está escrito em Atos 19, versículo 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Pessoas endemoniadas, pessoas doentes, talvez desenganadas pela medicina, eram pessoas que, quando chegavam diante daquele ministério tão poderoso, alcançavam graça, alcançavam libertação, alcançavam salvação. E você sabe, quando um ministério, quando um dom de Deus está operando através de um homem, normalmente se cerca de pessoas, de multidão ao seu derredor. Paulo viveu esse momento. Paulo, o grande apóstolo São Paulo, viveu esse auge ministerial, quando inúmeras pessoas estavam ao redor do mensageiro. Paulo era o mensageiro, o apóstolo, o profeta ali nos primórdios da igreja cristã, a igreja do Novo Testamento. E Paulo ali como um profeta, ele chegou um momento que ele manifestava estes dons espirituais. E por onde ele passava, aquela igreja herdava aquele legado ali de Paulo, do seu ministério, como a igreja de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12. E eles ficaram repletos de dons espirituais. Uns tinham línguas estranhas, outros o dom para interpretá-las. Paulo diz, quando você se ajunta, uns têm salmos, outros têm milagres, outros têm palavra de sabedoria. Também teria o mesmo. Paulo estava sempre por ali junto com eles, e aquela igreja era exatamente o que o seu pastor, o seu apóstolo, o seu profeta era. Paulo já dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eles estavam imitando a Paulo, recebendo a mesma vida, a mesma unção, o mesmo dom que o apóstolo São Paulo tinha. E essas coisas, elas acabam atraindo. Basta você observar nos dias que vivemos. Se levanta um homem com um dom de cura divina, daqui a pouco todos estão ao seu redor. Se levanta uma pessoa com visões, com a operação de milagres, logo todos estão à sua volta. E não é isso o maior problema. O maior problema é não saber relacionar-se com o dom de Deus, e logo as pessoas se apegam aos homens, mas se apegam aos homens por conta do dom de Deus. Se apega àquele homem, àquela igreja, àquele ministério, por causa do pão e do peixe multiplicado, da água transformada em vinho, como também foi com o Senhor Jesus.
Mas, quando não há mais sinais e maravilhas, então muitos vão embora. Como muitos abandonaram a Jesus, quando Jesus deixou de fazer sinais e começou a pregar a palavra, que é a verdadeira essência da salvação, que é a única garantia de vida eterna, porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus começou a pregar a palavra ali, anunciar a sua doutrina, chamar os homens ao novo nascimento, sua congregação, sua multidão foi diminuindo, porque os homens querem o benefício de Deus, mas não querem estar comprometidos com Deus. Querem comer o pão, o peixe multiplicado, mas não querem se alimentar do verdadeiro pão vivo que desceu dos céus. E normalmente, se formos voltar aqui para dentro da Bíblia, nós vamos descobrir, meus amados ouvintes, que os grandes homens, mensageiros, profetas de Deus, que realizaram seus prodígios e maravilhas, como o Senhor Jesus, como o apóstolo São Paulo, qual eu citei aqui no início do nosso programa, eles atraíram multidões quando iniciaram seu ministério. Fizeram muito sucesso quando estavam operando os dons, a cura, as visões, a profecia e tantos outros dons espirituais. Mas quando começaram a trazer o principal, quando começaram a manifestar a palavra, porque os sinais, os dons, são apenas para introduzirem a palavra. Os sinais, os dons, a cura, é apenas para te mostrar que por detrás daquele sinal, daqueles dons, daqueles milagres, há uma voz, há uma mensagem para poder seguir, sair, ir de encontro com a necessidade da alma, porque o objetivo de Deus não é só abrir os olhos naturais do cego, mas é abrir os olhos espirituais, porque não adianta você ter visão natural e não ter visão espiritual e sua alma se perder. Não adianta nada ser curado no teu corpo físico, mas a tua alma morrer enferma, morrer na lepra do pecado, morrer sem confessar a Cristo, sem ser batizado no nome de Jesus Cristo, morrer sem ser lavado no sangue da aliança, no sangue de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Há uma coisa principal por detrás dos movimentos. Hoje se vive de movimentos, campanhas e mais campanhas de cura, campanhas e mais campanhas de prosperidade, campanhas e mais campanhas de sentimentalismos, campanhas e mais campanhas, terapias e mais terapias. Mas e o principal? E o foco? E a essência? E o verdadeiro objetivo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo? E o verdadeiro objetivo desta Bíblia, desta palavra, ter ficado aqui ao nosso dispor? Será que temos acordado, despertado para isto? Para este caminho estreito e apertado que o Senhor Jesus disse em São Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante? Porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho, poucos há quem o encontrem. E porque larga é a porta, espaçoso o caminho da perdição, muitos entrarão por ela, diz a Bíblia Sagrada. Apenas cura, apenas prosperidade, apenas bem-estar, apenas este evangelho materialista? Isto é uma porta, um caminho largo, fácil de seguir. Quem é que não quer ser abençoado, próspero, ter saúde? Este é um caminho, um evangelho muito fácil de seguir. Jesus está chamando a aqueles que querem trilhar um caminho estreito, entrar pela porta estreita, aqueles que querem de fato ouvir o real objetivo, motivo pelo qual o Evangelho nos tem sido enviado nesses últimos dias. Sempre foi assim. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho do bem-estar,
o evangelho social, o evangelho da autoajuda. Sempre foi assim em todas as dispensações, desde os dias do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais longe, desde os dias de Moisés. Moisés foi aclamado e aplaudido quando trouxe as pragas sobre o Egito. Aclamado e aplaudido quando trouxe os milagres do deserto, pão, água, milagres, alimentando aquela multidão pelo deserto. Mas um pouquinho que se retirou para receber de Deus a palavra, o povo se apostatou. Quando ele chegou e deu as leis de Deus, as tábuas da lei, resultou em rebelião, em morte. Queremos muitas vezes, nós homens, pobres criaturas, o bem de Deus, as bênçãos, as boas dádivas que vêm do Pai das luzes. Mas onde está o comprometimento? Quantos, pois, têm de fato aceitado o senhorio, o domínio, o reinado de Cristo sobre as suas vidas? Há uma mensagem que precisa ser pregada, e quando esta mensagem começa a ser pregada pelo seu mensageiro, logo, logo, ele sofrerá o grande abandono, como o apóstolo São Paulo sofreu. Se você ler a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9 em diante, você vai encontrar Paulo dizendo: procura vir depressa ter comigo, Timóteo. Paulo chamando seu amigo para vir depressa, vir ter com ele. E ele diz o porquê, ele diz assim, porque Demas me desamparou. Demas, seu melhor amigo, Demas, um pregador ao seu lado, Demas, aquele homem, aquele pregador, abastado, bem financeiramente, materialmente, que andou com Paulo enquanto Paulo estava, Atos 19:11, fazendo milagres extraordinários e grandes campanhas e um grande movimento. Demas esteve com Paulo quando havia bonança, quando em tudo estavam abastados e quando havia multidões. Mas quando o apóstolo São Paulo começou a ser perseguido, açoitado, quando o apóstolo São Paulo enfrentou uma oposição de um certo Alexandre, o latoeiro, aquele que vinha sempre atrás de Paulo perseguindo, o desafiando, as coisas começaram a pesar para o lado de Paulo. Quando Paulo começou a se tornar um homem mais frágil, envelhecido, um homem que já não tinha mais a mesma destreza que tinha em outrora quando havia começado seu ministério. Quando as coisas começaram a ficar difíceis para Paulo, no espiritual, ministerialmente falando, no natural, financeiramente, quando as multidões sumiram porque a perseguição havia se intensificado, então a Bíblia mostra em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10, Demas o desamparou. O abandono vem para todos quanto querem realmente pregar a verdade. O abandono cedo ou tarde virá. Veio para Moisés, veio para Elias, veio para Eliseu, veio para João Batista, veio para Isaías, veio para Jeremias. O abandono veio das massas, das grandes mídias. O abandono veio para o Senhor Jesus, que começou com mais de 5.000 ouvindo no Sermão da Montanha. Mas quantos terminou com ele lá embaixo na cruz? Somente João e Maria, sua mãe, e as Marias estavam ali aos pés da cruz. O abandono veio. Até Cristo foi abandonado quando tomou a cruz, quando tomou a missão, quando assumiu a sua responsabilidade, quando revelou a sua mensagem ao mundo, ele foi abandonado. E com Paulo não foi diferente. Paulo foi abandonado por Demas, e a Bíblia diz: me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente me abandonou também, foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Cada um tomou o seu curso de vida e Paulo ficou sozinho. E Paulo disse assim: só Lucas está comigo. Sabe quem era Lucas? O médico que não podia faltar para Paulo.
Imagina Paulo, o homem que fez milagres extraordinários, agora na dependência de um médico Lucas o tempo inteiro ao seu lado. Muitos não conseguiriam entender aquilo e seguiriam dizendo assim: Deus abandonou a Paulo. Ele que curou os cegos, os aleijados, ressuscitou aquele moço que caiu lá do alpendre à meia-noite. Ele que realizou tantos milagres que até as suas roupas, os lenços quais ele orava, curava os doentes, agora precisa de um médico Lucas o tempo inteiro com ele. Agora está precisando que mandemos Marcos para poder ajudá-lo no ministério. Ele disse: traze-me Marcos, porque me é muito útil no ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Este texto está revelando o abandono daquele grande homem de Deus que tinha uma grande mensagem, mas que o povo a rejeitou, aceitou as curas, aceitou os dons espirituais, aceitou as boas fases, mas quando manifestou-se a palavra, eles pularam fora daquele barco, abandonaram aquele profeta. Quando ele pregou e disse aos Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, ou que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo disse também no versículo 12, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não aprendi nem recebi de homem algum, mas diretamente por revelação de Jesus Cristo. Paulo, um mensageiro de confiança. Paulo, um mensageiro que diz que recebeu direto de Deus. Paulo, que diz que não deveríamos pender nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar com a revelação que Deus lhe deu. Paulo, aquele mensageiro que diz: eu, como sábio arquiteto, lanço o fundamento, mas após mim virão outros para edificar sobre o fundamento que eu lancei. Mas tome cuidado com o que vocês irão edificar sobre o fundamento que eu lancei. Este grande apóstolo São Paulo, enquanto curava os enfermos, era aplaudido. Mas quando o apóstolo São Paulo veio e disse ao povo que eles teriam que se arrepender dos seus pecados, chamou o povo a descer as águas em nome de Jesus Cristo. Quando ele pregou em 1 Tessalonicenses 5:23, que a santidade não pode ser da boca para fora, não, mas no corpo, na alma e no espírito, pregou e disse: seja todo o vosso corpo, alma e espírito plenamente conservado para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio e pregou aos hebreus e disse no capítulo 12, versículo 14, segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Paulo veio estreitando o caminho. Paulo veio doutrinando aqueles que ouviam-o pregar. Veio doutrinando aqueles que se alegravam com o dom de Deus sendo operado através da vida dele, com o poder. Ele chegou a dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas, mas fui com demonstração de poder, não com palavras de sabedoria, mas demonstração de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Era um evangelho de poder que Paulo pregava. Mas quando Paulo doutrinou, quando Paulo ensinou a crença em um Deus, quando Paulo ensinou o batismo em nome de Jesus Cristo, quando Paulo ensinou que santidade é no corpo, é na alma e é no espírito. Crente tem que ser crente por dentro e por fora. Quando Paulo ensinou em 1 Coríntios 14:34, está escrito na Bíblia que uma mulher não deveria ser empossada como pastora de uma igreja, não deveria ser uma pregadora de templo. Quando Paulo ensinou isso, que Deus não outorgou a mulher a ocupar esse ofício, meus amados. Ora, ele começou a perder a popularidade, o abandono veio, mas ele pregou a palavra, ele não retratou, ele não negou a sua fé, ele não se importou se o seu pescoço fosse ser decapitado. Pelo contrário, ele terminou o seu ministério abandonado por todos, clamando que nem os irmãos em Cristo foram assistir o seu julgamento, a sua audiência em Roma. Mas ele terminou dizendo:
Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é que é importante, guardar a fé. As coisas naturais passam, mas guarde a fé. Casa passa, dinheiro passa, família passa, dons espirituais passam. Isto é 1 Coríntios 13. Havendo línguas cessarão, dons espirituais passam. Você pode ser curado hoje por Deus e amanhã ficar enfermo de outra enfermidade. Aqui na terra tudo é passageiro, mas a fé tem que ser guardada. 1 ou 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isto é Paulo, abandonado por tudo e todos, mas não foi abandonado por Deus. Por isso guardou a sua fé, pregou a sã doutrina e aguardou. Independente que o seu pescoço foi decapitado, foi cortado de seu corpo, terminou dizendo: onde está a tua vitória, morte? Onde está a tua vitória, inferno? Tragada foi a morte na vitória. Paulo terminou, ainda que abandonado pela religião, ainda que abandonado pelos fariseus, pelos saduceus, ainda que abandonado por muitos irmãos, como Demas o abandonou, o desamparou, 2 Timóteo 4,10, mas ele terminou ao lado de Deus. Ele terminou descansado em Deus, ainda que perseguido. 2 Timóteo 4,14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ainda que no final do seu ministério houvesse alguém lhe causando maus. E ele orientou os seus discípulos dizendo: guarda-te também dele, tome cuidado com ele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado, disse Paulo, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a palavra e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Assim Paulo terminava seu ministério, abandonado pelo mundo porque pregou a verdade, abandonado pelo mundo porque em 1 Coríntios capítulo 11 ele mostrou a posição do homem na igreja e a posição da mulher na igreja. Ele mostrou que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. Ele mostrou que santidade não é coisa de uma localidade. Não é algo para uma dispensação apenas. Ele diz que aqueles que creem que ele é um profeta deveria receber a sua palavra. E ele chegou a dizer em 1 Coríntios 14, 34 em diante, que se alguém julga ser profeta ou espiritual, deveria reconhecer que as palavras que ele pregou não era para uma localidade, uma nação, uma era, uma dispensação apenas, mas que era, na verdade, mandamento do Senhor. Leia a tua Bíblia, 1 Coríntios 14, 34 ao 37. Paulo terminou sozinho, mas terminou pregando a palavra. Pregue a palavra, disse Paulo a Timóteo. Não deixe de anunciar a palavra como ela está escrita, como ela ficou registrada para a salvação daqueles que hão de se salvar. Pregue a palavra. Paulo escreveu a Timóteo: mas fique sabendo que ao pregá-la do jeito que é, o abandono virá. O abandono chegou para o Senhor Jesus. Ele foi abandonado por todos os homens que um dia ficaram com a palavra de Deus. Eles chegaram àquele lugar aonde o mundo os desamparou, a religião virou as costas para eles, a ponto de Elias ir para a caverna e dizer: todos me deixaram, somente eu fiquei. Elias amargurado, Elias entristecido, Elias deprimido dentro de uma caverna. É assim
as verdadeiras mensagens vindas do trono de Deus não atrairão massas, verdadeiras multidões, não, mas elas encontrarão o coração sincero, o coração verdadeiro. Lembre-se disso. Se você quer ficar com a palavra do jeito que ela é, Jesus já disse que todos quanto desejarem piamente seguir a Cristo Jesus, estes padecerão perseguições. O abandono vem, a hora do abandono virá sobre todos quanto não quiserem negar a palavra de Deus. Chegará para a verdadeira igreja do Deus vivo, para os verdadeiros ministérios que anunciam a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Virá para os verdadeiros pregadores da mensagem do Evangelho da hora, que tem combatido um bom combate, guardado a fé, convidando um povo a vir servir a Deus, não só para a cura, não só para casamento feliz, não só para a vida financeira abastada, mas servir a Deus pensando na salvação de sua alma. O abandono sempre veio para aqueles que realmente seguiram a Cristo Jesus. Queres tu, meu amigo, servir a Cristo Jesus? Pode ser que até os teus familiares te abandonarão. Jesus disse: supondes que vim para trazer paz? Se enganam, antes vim para trazer espada dentro de uma casa. O pai estará contra o filho muitas vezes, o filho estará contra o pai, o marido contra a mulher, a nora contra a sogra contra a nora. É a Bíblia quem diz. Aonde a verdade chega, aonde a luz entra, há uma separação de luz e trevas. Não que esta seja a motivação, o querer de Deus, mas a luz não convive com as trevas. As trevas não suportam a entrada da luz. Quando a luz entra numa casa, tudo que é trevas se inquietará. Quando a luz entra dentro de uma cidade, tudo que é trevas se inquietará. O abandono sempre virá para aqueles que realmente querem servir a Cristo Jesus. Por isto Abraão ficou sozinho e Ló foi para Sodoma, porque Abraão queria servir a Deus verdadeiramente, separado do mundo, separado do pecado. Meu amigo ouvinte, independente que o mundo te persiga e te abandone, independente que os teus amigos na escola te abandone, independente que os teus velhos amigos do trabalho, os teus velhos amigos da faculdade, os teus velhos amigos das festividades, da carne e da sua juventude te abandone, fique sabendo que este será o maior sinal de que Deus está contigo. Quando realmente seguimos a Cristo Jesus, aqueles que não amam a Deus, que não respeitam a Deus, jamais conseguirão estar conosco. Portanto, meus amados, aceite a Cristo e carregue consigo, Hebreus 13, versículo 13, carregue consigo o vitupério da vergonha de Cristo. Seja um cristão, em nome de Jesus Cristo. Amém.